Boa noite, meus amigos. Rodrigo, Captur na área, Captur 2.0 automático. Bom, para quem ainda não conhece, fazemos vídeos aqui com o carro por milhares de quilômetros. Agora eu estou na jornada com o Captur, vamos pegar a estrada em direção ao município ali de Poá, aquela região de Poá, e volto para São Paulo daqui um pouco mais tarde. Nesse vídeo eu não vou visar o consumo, vou falar um pouco das características do carro, até porque está se aproximando do juízo final dele. E vamos ver qual que é do Captur, vamos chegar, tem várias coisas novas aí, porque ele rodou bastante esses dias na minha mão, mas eu não gravei vídeos, justamente porque tinha acabado a memória do celular. Vamos ver qual que é a dele agora, saindo aqui da garagem. O tanque não tá muito bom aqui, tá vazio de combustível. Nem vou abastecer o carro e vou porque é pertinho, volto daqui a pouco. Vamos ver como é que ele vai ser nessa viagem, vou falar bastante coisa dele. Bom, pessoal, falar um pouquinho do Captur. Eu vou começar dessa vez de trás para frente, falar um pouquinho do porta-malas. O porta-malas do Captur é gigante, é muito grande realmente, dá para levar muita coisa. Quem disse que aqui é preferencial do ônibus se não tivesse semáforo, né? Mas a caminhonete freou ali, porque senão o ônibus não ia nem dar um toquinho no freio, né? Mas o porta-mala é enorme, os faróis traseiros são em LED, né? Então ele tem uma boa iluminação atrás, tem luz de neblina traseira, tem sensor de estacionamento com câmera de ré, apesar dessa câmera aqui tá funcionando mal, ele tem, porque tem alguma coisa cobrindo ela ali, eu acho que ela tá um pouco fora de esquadro, mas tem câmera de ré, não tem linhas dinâmicas, né? Ele não indica para onde o carro está indo, mas já ajuda bastante. O espaço interno no banco traseiro, principalmente, não é o dos melhores. Vou explicar por quê. Porque a Renault privilegiou o espaço do porta-malas. Então, eu que tenho 1,85 m, estou dirigindo o carro aqui, uma pessoa atrás de mim não vai com conforto aqui no carro. Não vai com conforto. Então, apesar dos bancos serem muito bons e a posição de sentar também ser boa, não ser muito em pé, como no T-Cross, como eu falei, né? É uma posição mais reclinada. Ele acaba indo na contramão na questão do espaço entre os bancos, mesmo não é dos melhores. Então, para um carro de proposta familiar, como eu sempre digo, o ideal é que tivesse mais espaço entre os bancos. Então, o T-Cross, por exemplo, tem mais espaço entre os bancos, apesar de ter um porta-malas muito menor. Então aqui o porta-malas é enorme, os bancos são muito confortáveis lá atrás, os bancos dianteiros também são bem confortáveis, tem um descansa-braço aqui no meio que ajuda bastante a apoiar o braço. Não tem um console, os bancos são grandes também aqui na frente, os bancos são bem grandes, não tem um console central alto, então o câmbio automático fica lá embaixo, aqui a alavanca fica lá embaixo, então fica meio vazio aqui entre o motorista e o passageiro. Estava acostumado com carros com aquele console central um pouco mais alto, que dá uma sensação de aconchego melhor aqui, né? Mas ele agradou na maior parte do tempo aqui do teste, porém ele tem desagradado em algumas coisas. Então, andando com o carro em ritmo mais acelerado, dependendo bastante do carro para os compromissos pessoais, né? E tudo o que precisa aí. Então, usando o carro aqui em São Paulo, naquelas ruas que você vira, tem uma valeta, depois tem uma subida enorme. O calcanhar de Aquiles do carro realmente é o câmbio. Então, o câmbio automático se enrola entre a primeira, segunda, terceira e quarta marchas, então ele não sabe exatamente o que fazer. Aqui é um pouco menos evidente esse problema do câmbio L4 do que nos carros da Peugeot, Renault e Citroën, que tinham um motor mais fraco. Então aqui, como tem muito torque, ele não precisa não tem uma necessidade muito grande de ficar trocando de marchas. Mas quando você pega um circuito urbano de muitos cruzamentos e por aí vai, você sente aqueles tranquinhos característicos do AL4, apesar do motor realmente ser muito potente. Em relação ao consumo de combustível, está marcando um consumo misto de 9,6 km com litro de álcool, essa unidade é flex, né? Então não achei o consumo excessivo pelo carro, usando sempre o ar-condicionado e não moderando muito no pé, andando em no ritmo do trânsito aqui, ó. Não dá para andar mais rápido do que isso, né? Então realmente gostei bastante. Essa central multimídia é boa, a tela também é de bom tamanho aqui, não achei ruim, a posição de dirigir é muito boa, mas ele tem alguns pecados aqui, que eu vou começar a falar um pouco deles, e aí o próximo vídeo com certeza já vai ser do juízo final, porque já estamos na iminência de atingir os 36.500 e quase 600 quilômetros. Nós pegamos com 35.500, quase 1.000 quilômetros já vamos atingir. Foi bem rápido, na verdade, porque
o pessoal gostou de andar nele por essa questão do espaço interno ser bem maior, por exemplo, que no HB20, né? Então, apesar do porta-malas, acho que do HB20 ser maior do que esse aqui, parece, aparentemente, apesar de ser sedã, mas esse carro tem uma proposta mais familiar, então viajamos bastante com ele, usando todos os recursos que podia aí, e eu queria avaliar esse carro mais rapidamente também, porque eu não sabia muito bem o futuro das visualizações aqui no canal em relação a esse modelo. Mas se vocês olharem bem, ele está tendo mais visualização do que o próprio T-Cross. Até um rapaz comentou num vídeo, falou, poxa, mas esse carro tem mais visualização que o T-Cross, né? Ou seja, vai entender, né? Mas realmente ele surpreendeu nesses aspectos. Eu achava que ele era um carro de pior qualidade, mas ele está chamando atenção aqui por uma série de ruídos na carroceria provenientes, uma série de ruídos que entram aqui na carroceria, mas a maioria é proveniente da suspensão dianteira e traseira, tá? Então a carroceria tem uns barulhinhos típicos aqui dos plásticos lá atrás, porque alguma coisa não está presa. Já acabei aprendendo tudo, mas ele continuou com os barulhinhos, nada que incomode bastante, não é algo que incomoda bastante, mas acaba incomodando. Mas o carro também é um carro bastante usado em pouco tempo, então não sei, meu Deus, vocês viram isso, pessoal? Sempre quando eu gravo tem uma coisa dessa. Aquilo era um Polo, acho que por volta de 2012, 13. O cara passou aqui, acho que ele estava 150 km por hora numa via que é 80, que é 90 agora. Bom, voltando aqui, né? Então, ele tem realmente uns barulhinhos. A questão do consumo não desagradou. É um carro que tem um consumo médio relativamente bom. Outra coisa que não desagradou tanto foi o câmbio L4, não desagradou muito. Eu achei que ia ser muito ruim o câmbio, mas não é, pessoal, lógico, né? Não tem nada a ver com câmbio CVT, nada a ver com câmbio de 6 marchas, por exemplo, do HB20, mas o T-Cross, por exemplo, dava uns tranquinhos no câmbio também. O Renegade de vez em quando também tem um desencontro entre as marchas, mesmo sendo 6 marchas, mas aqui faltam marchas realmente para empurrar o carro e não somente a qualidade da transmissão em si, né? Se fosse 6 marchas a L4, se tivesse, também talvez seria melhor. Bom, uma outra coisa que desagradou foi o peso do volante. O volante é realmente muito pesado, independente da assistência que ele tem. Ele é muito pesado tanto na estrada quanto na cidade, né? Ele tem um bom acerto aqui, ele é direto, o volante, mas ele tem um peso que incomoda, assim, para você fazer uma curva, ele tem uma progressão além do normal. Então, para você fazer uma curva não é da tarefa das mais fáceis, assim. Principalmente as mulheres vão reclamar muito e tem que segurar muito o carro na estrada, assim, né? E na curva você tem que ficar segurando o volante, assim. E eu conversei com outras pessoas que têm o Captur também, eles falaram a mesma coisa, falaram, o volante é um pouquinho mais firme e acaba incomodando quem está acostumado com um volante muito mais leve, realmente, né? É bom que passe aquela segurança na estrada, né, em linha reta, mas nas curvas acaba incomodando, você tem que segurar o carro um pouco mais forte do que o normal, né? Bom, painel de fácil visualização, lógico, a Renault não evoluiu com o carro aqui, não houve uma restilização profunda, que eu nem sei se realmente você vai ter, né? Mas é um carro bonito, é um carro que tem muitos porta-objetos aqui dentro, então tem muito espaço para você colocar coisas aqui dentro. O ar-condicionado dele gela, o comando dele é fácil aqui de operar também, é bem fácil, mas algumas coisas estão desagradando, que é justamente uma questão que eu vi que me chamou bastante atenção, que é a questão do preço, que ele é um carro que vale mais de 100 mil reais também, numa versão 0 km, então por isso eu já vou antecipar aqui para vocês que eu não recomendo o carro de nenhuma forma. Não dá para recomendar um carro desse aqui com esse nível de equipamentos opcionais e equipamentos e conforto, até o nível de acabamento por esse valor, né? Bom, ele é muito grande externamente, não muito grande internamente, então isso é outra coisa que incomodou. Para estacionar ele é difícil, ele tem uma frente muito em cunha que acaba atrapalhando realmente manobrar. Ele não tem apesar de ter um motor 2.0, ele não é um carro ágil, então se você acelera, não é aquele carro que deslancha. Por exemplo, o Focus aqui do canal, que a gente andou com ele algumas vezes, ele tem um câmbio de 5 marchas, é um câmbio antigo também de 5 marchas, que deixa as marchas... Não, desculpa, ele tem um câmbio de 4 marchas também, eu falei 5 marchas também, não, ele tem um câmbio de 4 marchas que realmente não é bom, mas ele tem um motor 2.0
da mesma cavalaria, que é 148 cavalos que esse aqui. É um carro igualmente pesado, mas você acelera, ele sai com tudo no semáforo, e não é o que acontece aqui. Aqui existe uma letargia muito grande, então seria um carro realmente para passear com ele. Eu creio que há uma desvalorização muito grande no mercado de usados, né? E aí valeria a pena comprar com um deságio bem grande e para um público destinado a família e que vai andar com o carro em estrada, em velocidades de cruzeiro, tal, velocidade baixa, como eu estou andando aqui. Na verdade aqui é 90, mas eu vou entrar na rodovia, mas destinado a essas famílias aqui, né? O farol, apesar de ter canhão, ele tem um facho muito baixo, ele está na posição aqui mais alta do farol, tem regulagem de altura também, está na posição mais alta do farol, mas mesmo assim ainda está baixo, então na estrada você tem que ficar o tempo todo dando luz alta nos pedaços escuros, e o farol de neblina, que é de LED, bem bonito, acaba não contribuindo em nada para a iluminação, nem nas curvas, porque ele também serve como farol de curva, e nem para iluminar um pouquinho aqui a frente do carro para a gente conseguir enxergar as faixas de rolagem. Pra vocês terem uma ideia, ó, ele tá ligado ao farol de neblina, mas você não consegue nem, ó, lá embaixo, agora acho que vocês conseguem ver, né? Mas eu, daqui da posição que eu tô sentado no carro, você não consegue ver nem se você tivesse 3 metros de altura, tá? Nem se tivesse a cabeça para fora do teto solar, porque é realmente bem na frente do carro aqui, como eu tô falando, né? Mas o carro, ele é melhor do que... Ele me surpreendeu, ele é melhor do que eu pensava, mas ainda deixa muito a desejar em diversos aspectos, tá? Em diversos aspectos. A direção dele lembra bastante a direção da EcoSport, por conta desses vidros aqui, do espelho retrovisor mais para trás aqui. Então, não tem um comportamento dinâmico muito bom, apesar da suspensão ser bem macia. Então na estrada, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente vai estar na estrada ali, de repente, se você pega uma depressão no asfalto, um murundum no asfalto, o carro praticamente sai da sua mão, mesmo em baixa velocidade. Então isso me pegou alguns sustos assim. Então achei o carro, parece que você está andando num carro, apesar de ele ter uma roda bem grande, parece que você está andando num carro muito alto com roda pequena, se é que vocês me entendem o que eu quis dizer com isso. Parece que o carro está andando numa casquinha assim, em cima, então isso passa uma sensação de instabilidade direcional em altas velocidades. Bom, também andando no Rodoanel, com aquele vento todo, não é um lugar mais bacana de testar essa parte, mas já rodei para tudo quanto é lugar aí e sei que ele realmente é assim, né? Esse aqui vai ser um trajeto que nós vamos fazer sempre, de agora em diante. Os testes vão ser para cá, porque eu tenho trabalho para cá também, então vamos rodar nesse lado aqui de São Paulo. Bom, é isso. Essas são as considerações já quase finais do carro. É um carro que realmente agrada, mas a questão do preço ainda acaba pegando muito assim. Precisaria de um 2.0 turbo ou de 1.6 turbo, talvez o THP aqui, ou aquele 1.2 também, 1.3 turbo, né, do grupo Stellantis, também 1.3 turbo, algum motor assim com o câmbio CVT ou um câmbio de 6 marchas ajudaria bastante, né? Aqui o motor 2.0 é forte, mas ele não é tão econômico assim, né? É mais econômico do que eu esperava, mas continua sendo um pouco gastão. As médias de consumo na cidade giraram em torno de 6 km com litro. Vocês viram aí nos diversos vídeos que eu fiz. Na cidade ele marcava 6.4, 5.8, então a média ficou 6, consumo de álcool mesmo. Como eu falei, aqui em São Paulo, proibitivo a gasolina, se bem que o álcool já está atingindo também uma marca absurda, né? E então a gente opta por abastecer só com álcool, pelo menos por enquanto, né? A partir de determinado momento eu acho que já vai valer a pena abastecer com gasolina. O Cruise Control, como eu falei no vídeo anterior, ele tem um funcionamento estranho por um lado e bom por outro. O estranho é que ele só muda a velocidade de 2 em 2 km por hora, e do lado bom é que você deixa pré-programada a velocidade que você quer, e depois, quando, por exemplo, você sai de um pedágio, você clica no botão da velocidade que estava e ele vai acelerando o carro gradativamente até atingir a velocidade desejada no Cruise Control. Então isso eu gostei pra caramba, né? Gostei também desse console em cima do painel aqui, apesar dele não ser emborrachado por dentro, se você colocar alguma coisa vai bater tudo ali, né? Vai fazer muito barulho. Sempre é bom ter bastante espaço interno no carro, mas
mais uma vez, é como no T-Cross aqui, talvez bem inferior ao T-Cross na questão de tecnologia, né? O T-Cross está anos-luz na frente dele em tecnologia, mas também em preço, né? Mas aqui falta tecnologia, falta refinamento acústico, falta, principalmente em altas velocidades por conta do câmbio, né? O câmbio L4 gira alto, a 120 km por hora, pelo menos alto para as nossas condições atuais, né? Na época era bom, mas a Renault usou esse câmbio nos anos 2000 e continuou usando nos dias atuais, Então, para mim, esse já é um critério de falar que ela está enganando o consumidor e por conta disso não valeria a pena de jeito nenhum ter um carro desse na garagem com essa configuração aqui. A não ser, como eu falei, que fosse restrito a comprar um seminovo usado em excelente estado de conservação para não ter muita despesa e para ser destinado a esse tipo de público familiar, né? Uma família que não tenha pessoas muito grandes, mas que tenha muita bagagem, crianças, vai com conforto. Aqui tem airbags por todo o carro, então isso ajuda bastante também, mas eu sinceramente não recomendo esse carro por conta disso. Olha só o farol, pessoal, como eu falei, o farol alto é muito bom, mas aí a estrada precisaria estar livre para poder usar, né? Mas fica devendo nessa questão de tecnologia realmente e conforto acústico. Porém, o volante e os bancos realmente do carro são bem confortáveis. A proposta do carro seria boa se ele tivesse todas essas coisas a mais de modernidade, o assistente de segurar o carro na faixa, um farol de LED ia ajudar bastante aqui, bastante realmente. É por isso que eu sempre me reporto ao Renegade a partir da versão Longitude como sendo a melhor compra da categoria até hoje, mesmo sem a versão Turbo. Quando vier a versão Turbo, aí esquece, ele vai continuar na liderança aí do mercado com certeza. Mas é isso, essas foram as minhas considerações. Bom, como o vídeo é de estrada, eu não vou mostrar mais meu rosto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!